Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar uns minutinhos para todo mundo entrar para começar, tá bom? Oi, pessoal, bom dia para os novos, recém-chegados. A gente vai começar em torno de umas 10h04, tá bom? Dá mais uns 2 minutinhos para mais alguém entrar. Oi, pessoal, bom dia. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos. A Intertalks agradece o interesse e a disponibilidade de tempo de vocês estarem aqui hoje, né? O nosso webinar vai falar sobre sistema REACH CLP e as suas atualizações. Vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a Natália, eu sou graduanda em farmácia e bioquímica pela Unifesp. Atualmente estou aqui trabalhando na Intertox como assistente na área de segurança de produtos e assuntos regulatórios e tenho mais de 4 anos em classificação e comunicação de perigos, né? Diversos países, mas a minha área de expertise ela é voltada para a Europa, inclusive o tema do nosso webinar hoje, né? Também China e América Latina. O nosso cronograma, então, eu vou introduzir um pouquinho sobre as legislações que a gente tem hoje, que estão vigentes para a Europa, explicar um pouquinho sobre as diferenças entre Brasil e a União Europeia, principalmente no quesito da FDS em si, das classificações de HS, porque a gente tem alguns detalhes que não tem na FDS do Brasil, mas eles são extremamente importantes na FDS da União Europeia. E aí, então, no tópico de impactos específicos da FDS, eu vou entrar um pouquinho sobre registro de substâncias na Europa, notificações, enfim, mas essa não é uma área de expertise hoje da Intertox, a gente faz apenas as FDS, né, estamos focados nessa parte, mas é mais para dar um panorama geral
para vocês, é importante ter a noção de que a gente tem registro, de que a gente tem notificação na Europa e como isso vai refletir na FDS. Esse é o maior ponto que eu quero trazer hoje para vocês, até para quem recebe uma FDS da Europa saber se você está recebendo o documento correto, com todas as informações necessárias, fazer essa avaliação também e explicar um pouco sobre esse paralelo, né, entre esses dois blocos, podemos dizer assim, entre a União Europeia e o Brasil, né, as regulamentações. Por fim, apresentar um pouquinho sobre a Intertox e quais serviços a gente oferece e um momentinho de dúvidas. A gente vai disponibilizar o material, vai disponibilizar a gravação hoje aqui, e no finalzinho a gente vai responder umas perguntinhas que vocês podem mandar para a gente aí via chat, né? Vai ficar disponível para vocês. Tá? Aqui, então, falando um pouquinho sobre legislações e definições, eu trouxe o significado do acrônimo de REACH. Então, ele é um regulamento da União Europeia que está relacionado com registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos na Europa. Ela é a Regulation EC 1907 de 2006. A cada letrinha do acrônimo de REACH, ele expande por uma série de requisitos, a parte de registro, avaliação, mas eu acredito que a parte mais interessante é a de autorização e restrição de produtos químicos, que a gente vai fazer um link depois também no final do webinar, sobre as substâncias SVHC, que é uma listagem, inclusive a Intertox faz declaração de conformidade sobre isso, que são substâncias que elas necessitam de autorização para venda no mercado europeu, e isso acaba sendo interessante porque são substâncias que a União Europeia pretende retirar do mercado no futuro. Então, já é um ponto de alerta aí, se você tiver uma substância SVHC, que você também precisa colocar alguns detalhes na FDS, que eu vou mostrar também. Mas essa parte, né, fazer esse link entre as informações, principalmente nessa parte de autorização. E o CLP, ele vem, então, com as informações relativas à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Ela é Regulation EC 1272 de 2008. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o REACH, em específico, né? Ele entrou em vigor em junho de 2007. E aqui é interessante fazer um paralelo com o Brasil, porque na terça-feira, agora, super recente, né, a gente teve mais uma etapa de aprovação do projeto-lei sobre inventários químicos no Brasil, que o próximo passo seria esse ponto de registro de substâncias, que é o que o REACH vem trazendo, né, principalmente. Então, o Brasil começou esse projeto-lei em 2019 e a gente imagina que isso vai ficar realmente uma regulação robusta em ter o registro das substâncias mais para frente, mas o ponto é que o REACH ele tem hoje uma legislação bem robusta exatamente porque ele começou antes, né? Então, ele tem vários detalhes bem particulares da legislação deles, que o Brasil um dia pode vir a ter também, né? Visto que a gente está começando agora. Enfim, e o REACH ele teve várias atualizações ao longo dos anos, né? Ele é bem antigo, mas a publicação que teve o maior impacto recentemente foi a Commission Regulation 2020-878, que ela vem trazendo alterações no anexo 2 da regulamentação REACH mesmo, que é essa 1907, e com isso ele traz alterações da FDS. Né? Então, ele traz alterações de seções e subseções que a gente tem que ter no documento. Então, o ajuste para isso era até o começo desse ano, então tem que ajustar, não esqueçam, né? Já passou o prazo, mas sempre bom lembrar. E uma curiosidade mesmo sobre o REACH é que ele é um regulamento que vai impactar não só a indústria, como os usuários dos produtos químicos também. Né? Ele sempre tem o objetivo de garantir a proteção à saúde e ao meio ambiente, e aí ele tem esse conceito, né? Sem dados, sem mercado, sempre com o princípio de precaução. Quanto maior o volume que a gente coloca de substância no mercado, mais testes a gente tem que fazer para garantir a segurança, exatamente para ter essa garantia, né? Então, quando eles têm os níveis de tonelagem que você vai ter de venda, e conforme você vai aumentando o volume, você vai tendo que ter mais testes, mais informações sobre esse produto em específico, essa substância que você está colocando no mercado,
E o interessante disso é que ele tem uma estratégia de registro utilizando uma estratégia conjunta na hora do registro dessas substâncias. Então, você vai ter o registrante líder, que é o lead, e ele vai iniciar essas informações. Conforme outras empresas tiverem que fazer o registro dessa mesma substância, essas empresas elas vêm complementando os dados sobre a substância. Então, ao invés de você ter várias empresas com o mesmo dado superficial sobre, sei lá, toxicidade, você vai tendo os joint registrants, que vem agregando nesse lead com mais informações diferentes. Então, você vai criando cada vez uma informação mais robusta, mais completa sobre a substância. E aí você também consegue diminuir um pouco o número de testes que você precisa fazer e consegue também, que é uma outra premissa do REACH, que é não utilizar animais nos testes. Eles passam, inclusive, uma lista de outros testes que você pode fazer que não envolvam animais, né? Testes mais em sílicos, enfim. E aí é interessante porque ao invés de várias empresas ficarem fazendo os mesmos testes, você consegue ter diferentes informações vindas de diferentes empresas, né, conforme você vem fazendo o registro. Então, essa é uma curiosidade sobre o REACH. E agora falando um pouquinho sobre o CLP, ele foi implementado inicialmente em 2009, trazendo a adoção do SGH, que é o GHS que a gente conhece, né, o Sistema Globalmente Harmonizado, para a União Europeia. E aqui também, fazendo um paralelo com o Brasil, a gente teve a norma técnica 14725, publicada em 2010, mas apenas em 2011, que a NR26, que é a que dá força para a norma técnica, realmente entrou em vigência. Então, a gente implementou o GHS praticamente na mesma, assim, com uns 2 aninhos aí de diferença, né? E a gente consegue ver o reflexo disso também, porque hoje a gente tem uma FDS no Brasil bem robusta, também a gente precisa de diversas informações. Então, fazendo um paralelo também com o registro, né? A gente pode vir a ter uma legislação tão robusta quanto a da Europa no quesito de registro, né? A partir agora desses próximos passos dos inventários químicos de substâncias químicas no Brasil. Uma curiosidade sobre o CLP é que ele vai ter um sistema de classificação e rotulagem harmonizada. E o que isso significa? Na legislação, quando ela foi publicada também uma lista de substâncias que tem classificações de HS mínimas que você precisa ter na SDS. Então, você tem uma substância, você faz uma FDS para ela. Minimamente, ela tem que ter aquelas classificações de perigo que estão na legislação. Você pode ter alguma a mais, porque às vezes é uma mistura, enfim, você tem aquele ingrediente mais alguma outra coisa, mas minimamente você tem que ter essa classificação, que é o que eles chamam de classificação harmonizada. E também o CLP, ele é, né, assim, podemos dizer, pioneiro na implementação de diferentes classes de perigo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Ele criou novas classes de perigo que não estão no Purple Book ainda. A gente imagina que a próxima edição revisada do Purple Book implemente elas, mas assim, eles estão sempre muito preocupados com a segurança, com o uso dos produtos químicos, então eles acabam trazendo sempre essas novidades, podemos dizer assim, né? Aqui um pouquinho sobre quem adere, o REACH e o CLP. Então, se você vende para algum desses países, você entra nesse bloco de REACH, né? Assim, nesse bloco de registro de substâncias via REACH e classificações de HS CLP. A União Europeia, então, o bloco, ele é composto de 27 países, que são chamados Estados-membros, que eu listei aqui. E aí, uma curiosidade é que a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, eles aderem o REACH e o CLP, apesar de não fazerem parte do bloco econômico da União Europeia. Então, eles pegaram só essa parte mesmo de gestão de produtos químicos, enfim, registros, eles aderiram. E a maior mudança, que não é tão recente assim, né, mas é sempre bom citar, sempre bom lembrar, que em 2016 o Reino Unido quis começar a sair da União Europeia. Em 2020 ele realmente saiu do bloco e criou a sua própria legislação, que é o UK REACH. É praticamente uma cópia da REACH,
mas eles têm as próprias taxas e fazem a própria gestão, né, das informações, enfim, dos registros. Mas é bem parecido com o REACH, os requisitos, enfim, eles são praticamente os mesmos. Eles só estão fazendo a gestão por eles mesmos. E agora a gente vai entrar nesse bloco onde eu vou fazer sempre um paralelo entre Brasil e União Europeia, para a gente, principalmente focando nos impactos que a gente vai ter em relação à FDS. Então, o que tem de detalhezinho que é um pouco diferente entre as duas. Aqui, então, especificamente sobre a elaboração da FDS, a maior diferença é que no Brasil a gente vai ter uma única norma técnica, agora, né, em 2023, porque antes era dividida em 4 partes, hoje está tudo junto, mas essa nova norma técnica, 14725 de 2023, ela traz em um único documento toda essa parte de template, então, seções, subseções, que informação deve estar onde, e a parte de classificação, né? Então, os cutoffs, as frases de perigo, enfim, tá tudo junto. Na Europa, a gente tem um cenário um pouco diferente, como eu também já expliquei, né? Cada legislação está vindo aí com uma proposta, o REACH mais focado para registro, o CLP mais para a parte de classificação e rotulagem. Então, exatamente por isso a gente vai precisar das duas para conseguir fazer uma FDS. Então, no REACH, a gente vai ter acesso ao anexo 2 e ele vai trazer essa parte mais de template mesmo. Então, as seções, as subseções e o que a gente tem que colocar em cada bloco, né, em cada pedacinho. E o CLP, ele vem para essa parte de classificação de perigo, inclusive trazendo as novas classificações de perigo, ele traz os valores, as tabelas, como você faz o cálculo quando você tem uma mistura, né? Aqui também o CLP tem cutoffs diferentes do Purple Book. Então, às vezes, a gente pode ter um produto com uma classificação e o outro com outra, uma SDS, o mesmo produto, uma SDS para o Brasil, uma SDS para a Europa, e eles vão ter informações diferentes na seção 2. Exatamente porque, às vezes, o cutoff para incluir aquele ingrediente que vai puxar aquela classificação de HS, ele não tá, é diferente para o Brasil e para a Europa. Então, às vezes, a classificação pode ou não aparecer, mas elas estão, ainda assim, estão harmonizadas. Isso acontece. E aqui, sobre as classificações de HS em si, então, seção 2 mesmo, o Brasil, ele adere todas as classes e categorias propostas pelo Purple Book na 7ª edição revisada. Eu sei que a gente já está mais para frente disso, mas foi a revisão que a gente conseguiu enquadrar aí na última publicação em 2023. E a Europa, ela vai ter um cenário um pouco diferente, que ela vai desconsiderar algumas categorias, né? Então, aqui eu trouxe uma listinha. Líquido inflamável, toxicidade aguda categoria 5, eles não consideram. Aqui em lesões oculares graves e irritação ocular, o Purple Book traz 1, 2A e 2B. E a Europa adere 1 e 2. Então, o que seria o nosso 2A no Brasil vai ser os 2 apenas da Europa. E aí o 2B eles não consideram. Então, aqui, de novo, né, a gente pode ter uma SDS do Brasil com, por exemplo, toxicidade aguda oral, categoria 5, corrosão e irritação à pele 3 e lesão ocular grave 2B. Para a Europa vai ser uma FDS não classificada, porque ela não está aderindo essas categorias, né? Então, é normal a gente ter essa diferença na seção 2, e é interessante saber esses detalhes exatamente para você não achar que você está com o documento errado ou mal feito, né? Na verdade, é só uma adequação de legislação que a gente chama desse ponto de harmonização, né? Ter documentos harmonizados. Para as empresas que são multinacionais, é importante ter essa noção, né? Porque não é só um copia e cola de FDS mudando apenas o idioma. A gente tem toda a legislação por trás e a gente pode ter uma Brasil com várias classificações e uma da Europa não classificada. E aqui, então, entrando um pouquinho sobre as novas classificações de HS, principalmente
no ponto da União Europeia, né, que ela está trazendo novas classes de perigo que não estão no Purple Book e, e que vai ter impacto direto na seção 2 da FDS, né, do documento. Eles criaram as classes de perigo desreguladores endócrinos, persistentes, bioacumulativas e tóxicas, persistentes, móveis e tóxicas. Essas novas classes, elas deverão ser reportadas na seção 2 e na rotulagem, dependendo do cenário, né? Então, se é uma substância que já está em comercialização, então você já está vendendo normalmente ela, já tem comercialização normal, a partir de novembro de 2026, se essa substância tiver alguma dessas classes, você precisa começar a colocar isso tanto na seção 2 da FDS, quanto na rotulagem, uma mistura já em comercialização a partir de maio de 2028. E aqui, supondo que a partir de maio, ou seja, em junho do ano que vem, você resolve comercializar uma substância que tenha uma dessas classes, a partir do momento que você começar a comercializar, você já precisa colocar isso nos documentos. Então, é isso o terceiro tópico aqui. Então, submissão de nova comercialização de substâncias, a partir de maio de 2025, devem ser reportadas imediatamente. Misturas, maio de 2026. Então, se você começou, assim, pretende, tem a intenção, saiba que você já, se for depois de maio de 2025 para substância e mais de 2026 para misturas, você já precisa liberar os documentos totalmente adequados, tá? Não vai ter muito como fugir. E atualmente, o que a legislação está trazendo é que você precisa indicar se você acha ou não que a substância tem esse tipo de classificação. Atualmente a gente está colocando isso na seção 2.3, que seriam de outros perigos, na subseção 2.3 de outros perigos. Na FDS, o novo template passou a ter, né, essa nova subseção, e aí é aí que você está colocando, nessa parte que você deve colocar se você tem suspeita ou não. Se realmente ela for, a partir dessas datas, você já precisa colocar na seção 2, de fato, como uma classificação que eu vou mostrar mais para frente. E na rotulagem, né? Você vai ter que colocar as frases H, as frases P, tudo isso. Ele já, na regulamentação, já vem trazendo essas informações para gente. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre os desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos, enfim. Ela é uma classe de perigo aplicável tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, e ela vai ter categoria 1 e 2. Então, às vezes, se você tem um desregulador endócrino que ele é para a saúde humana e para o meio ambiente, você vai ter duas categorias, duas classes lá. Então, desregulador endócrino à saúde humana e desregulador endócrino ao meio ambiente. Elas são duas classes separadas, tá? Com categorias 1 e 2 ambas. E aí, então, os desreguladores endócrinos, eles são substâncias ou misturas que alteram uma ou mais funções do sistema endócrino. Eles têm uma característica parecida com os nossos hormônios, mas diferentemente dos nossos hormônios que a gente consegue, a gente tem uma via de metabolização deles e consegue excretar de uma maneira mais rápida, essas substâncias elas não conseguem entrar nesse metabolismo. Então elas ficam acumuladas por muito mais tempo, principalmente no tecido adiposo, e ficam dando aquele gatilho para o sistema endócrino, né? Porque ele vai sempre lendo que aquilo parece um hormônio e vai desencadeando, né, todas as reações que um hormônio tem dentro do nosso metabolismo. Então, isso é muito prejudicial à saúde. A ECA está principalmente, a União Europeia está principalmente preocupada com isso em relação à reprodução, né? Então, aqui, como ele diz, progênie, populações e subpopulações. Então, esse ponto de reprodução, toxicidade de reprodução do meio ambiente, principalmente o ponto de entrar na cadeia, né? Então, entrar na cadeia alimentar, enfim, essa molécula não sair. Mas a gente também já está tendo alguns estudos de que alguns tumores que são desencadeados por hormônios, eles também estão tendo impacto com essas moléculas que são desreguladoras endócrinas. Então, até a longo, ainda, né, assim, imaginamos que, mas possivelmente os tumores que são base hormônio, eles também vão ser, também têm impacto, né, com esses desreguladores endócrinos, porque fica sempre ativando aquele mecanismo.
E a aplicação na prática, né, a Europa começou a aderir essa classificação, essa classificação, desculpa, exatamente porque ela quer fazer uma amarração lá no futuro. Então, a ideia é começar a banir esse tipo de substância que é super nociva para a saúde e para o meio ambiente. E aí, tendo essa classe, e, por consequência, a gente vai ter que fazer algum tipo de notificação, algum tipo de registro dessa substância, eles vão tendo noção de quanto aquilo está sendo vendido no mercado, quais os usos. Eles estão, na verdade, fazendo isso para um mapeamento, porque no futuro a ideia é trocar essas substâncias, ver se a gente não consegue ter alguma molécula menos nociva que tem a mesma característica, ou que a gente possa realmente banir isso e mudar para outras tecnologias, enfim. A ideia é começar a fazer esse mapeamento, isso aqui também tem um link com SVHC que eu vou explicar mais para frente, né, que também está relacionado à parte de autorização e restrição de produtos químicos lá do acrônimo de REACH. Então, assim, eles criaram a legislação já pensando no futuro, né, pensando nessa gestão mesmo de produtos químicos. Então, a gente vai ter esse ponto, né, do controle do produto, que a ideia é retirar ele de circulação no longo prazo, e o principal foco são, na verdade, os biocidas, né, porque eles estão diretamente em contato com toda essa cadeia. Hoje em dia, com o número de população versus a área que temos, não dá para cultivar sem agrotóxico. Precisamos, né, sempre de 100% de produtividade nesse quesito. E a ideia é ir trocando esses biocidas, ver se a gente não consegue ter biocidas que, sei lá, sejam menos nocivos à saúde, outras tecnologias para plantio. Mas o foco são os biocidas, então quem tiver nessa linha de produtos também se atentar, que é um red flag para vocês. Sempre pensar nas substâncias que estão sendo comercializadas, porque o REACH está bem em cima disso, né? Sempre visando a saúde e segurança, a segurança da saúde humana e do meio ambiente. E aqui eu trouxe um exemplo de alimentos de rotulagem. No CLP, a gente vai ter todos os parâmetros para classificar isso como desregulador endócrino ou não. Tem diversas informações. Traz também a como fazer a diferenciação de categoria, enfim. Aqui, na verdade, eu trouxe só um printzinho para vocês terem uma noção. Esses são os elementos de rotulagem de disruptor, de desregulador endócrino para o meio ambiente. A gente vai ter uma tabelinha dessa para a saúde também, para a saúde humana. Nenhuma dessas novas classificações que a Europa criou, ela vai ter pictograma, todas vão ter palavra e as frases H, né, de perigo. E essas frases acabam tendo uma codificação europeia exatamente porque o Purple Book não aderiu ainda, então a gente não vai ter a H e o dígito, porque não está no Purple Book, então eles acabaram criando uma codificação deles aí para trazer essas frases. E aqui então, de novo, só um exemplinho para imaginar como vai ficar a seção 2 e os rótulos dos produtos no futuro. E aqui falando um pouquinho rapidinho sobre as outras classes que eles criaram, né? Então, tem persistentes, bioacumulativas e tóxicas, e as persistentes, móveis e tóxicas. Quando você faz uma análise do seu produto e vê que ele se enquadrou ou no PBT ou no PMT, aí fazemos uma outra análise para ver se ele se enquadra no muito persistente ou não, né, no VP-VB ou no VP-VM. E basicamente cada letra vai trazer um parâmetro. Então, a parte de persistentes, ela vai avaliar a taxa de degradação em meia-vida. A bioacumulativas vai avaliar o BCF. E a parte de tóxicas, ela vem baseada das classes de perigo, voltada à toxicidade, à saúde e ao meio ambiente. Então, ele vai usar os mesmos parâmetros que a gente tem na seção 11, então o NOAEC, NOEL, EC50, enfim, esses parâmetros, e até mesmo se tiver alguma característica carcinogênica, mutagênica, isso tudo entra no tóxicas, tem tudo isso na legislação,
Depois, quando eu for disponibilizar o material, eu também vou, não tá aqui na apresentação agora, mas eu vou criar um slidezinho com todos os links que são relevantes para esse cenário. Então, o link direto para a legislação do CLP, do REACH, o site da ECA, que eu vou citar daqui a pouco, que é da Agência Europeia, onde a gente tem um monte de informações sobre cada substância, um resumo de todos os dados que estão sendo considerados, enfim, até mesmo as classificações harmonizadas, elas estão lá no site, então eu acho que é um lugar bem fácil, assim, bem acessível da gente conseguir ter acesso a essas informações, enfim, consultar ali rapidinho, sem ter que abrir a legislação, que é gigante, por sinal, visto que temos muitas coisas lá, né? E aqui eu trouxe uma tabelinha também. Esqueci, desculpa. Falei da persistente, da bioacumulativa, da tóxica, mas a gente também tem a parte da móvel, né, ali no terceiro e quarto pontinho. E então, a parte do parâmetro móvel, ele vai ser baseado no log de KOC, que é o logaritmo do coeficiente de partição, partição água-óleo, água-carbono, e ele vai medir, ele foi criado, né, ele está sendo contabilizado principalmente para medir a mobilidade da substância no solo. E qual é a ideia disso, né, dessa mobilidade? É saber se a substância, quando cai no solo, ela tem a capacidade ou não de atingir o lençol freático, né? Então, é super importante a gente ter esse parâmetro, né, uma realidade. E essas classes, elas são voltadas só para o meio ambiente e elas não apresentam categorias. Aqui eu trouxe também de novo, um printzinho da legislação, sem pictograma, tem a palavra, tem a frase H, né, que também tem uma codificação específica da Europa, e você pode notar que ela não tem categoria. Ela ou vai ser PBT ou vai ser VPVB. E a VPVB seria como se fosse categoria 1 e a PBT seria como se fosse a categoria 2, né? A com Vzinho, ela é mais nociva. E agora, então, entrando um pouquinho sobre o impacto específico que a gente vai ter na SDS, então, pensando em todos os requisitos que a gente precisa para fazer uma FDS específica para a União Europeia, então, uma FDS REACH, né? Ela vai ter algumas diferençazinhas da FDS que a gente está acostumado a ter no Brasil. E agora eu vou trazendo todos esses tópicos, explicando um pouquinho cada detalhe. Eu trouxe os mais relevantes. A gente também vai ter, a nova legislação também trouxe uma diferença na seção 11 e 12, onde ela também ela pede dados dos desreguladores endócrinos, e na 12 também pede dados do PBT e do PMT. Então, na verdade, é meio que um link, eu acabei não trazendo nos slides aqui sobre essa alteração da 11 e da 12, mas elas acabam entrando como um complemento exatamente porque como a gente tem a classificação na seção 2, a gente precisa na seção 11 e na 12, que é sempre o link, né, entre essas informações, precisa de um campo aí para poder trazer mais dados para embasar até a classificação que está lá na seção 2. Então, na atualização, eles trouxeram essas novas subseções, podemos dizer assim. Então, só dando um panorama geral, agora eu vou falar sobre outros tópicos. Aqui, então, iniciando, as substâncias de alta preocupação, mais conhecidas como SVHC. Eu trouxe uma descriçãozinha aqui, então, é Substance of Very High Concern. Ela nada mais é que uma lista de substâncias que a Europa vem sempre publicando. E eu trouxe aqui também a descrição de CMR, exatamente porque eles estão conectados, né? Então, o CMR, ele está relacionado à carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade de reprodução. Então, as classes de perigo mesmo que a gente tem, tá? Do GHS. O CMR e o SVHC são meio que listas, então a Intertox ela faz declaração de conformidade relacionado a esses parâmetros. E o que seria o SVHC? Então, uma substância ela é considerada SVHC quando ela é classificada como um A ou um B para o CMR, que é o que está ali em cima, né, carcinogenicidade, mutagenicidade ou toxicidade de reprodução. Se ela for considerada PBT ou VPVB,
né? Então, aquele parâmetro que eu acabei de explicar sobre a seção, sobre as classes relacionadas ao meio ambiente, né? E se houver também alguma evidência de preocupação sobre essa substância. Então, se ela for classificada, por exemplo, como um desregulador endócrino, carcinogênico já está contabilizado, né? Mas, enfim, se ela tem aí dados que realmente mostrem que ela é preocupante para a saúde e para o meio ambiente. É uma lista que está em constante atualização, eles estão sempre incluindo novas substâncias nessa lista de alta preocupação. O impacto disso vai ser exatamente na seção 2, então, se ela está considerada, se a substância é considerada SVHC, ela vai ter alguma dessas classificações, então a gente vai ter que colocar isso na seção 2. Antes de começar a fazer uma FDS, é sempre interessante olhar essa ali, antes de pensar em comercializar uma substância no mercado europeu, começar a fazer a documentação, enfim, olhar essa lista, porque, como eu já comentei, né, e frisando de novo, a ideia é que essas substâncias sejam substituídas no futuro e até mesmo banidas, eles já têm até um projeto para isso, né? Então, o impacto atual na FDS você consegue consultar lá no site da ECA, ver se essa substância está ou não nessa listagem, e se ela tiver, eles costumam colocar um porquê lá, e normalmente é alguma dessas classificações, então é só você fazer um espelho, né? Pensando aí na ideia, seria como se fosse a classificação harmonizada. Então é um ponto que você tem que colocar no seu documento, tem que estar lá, né? É, então, essa seria a parte da aplicação na prática, né? Você precisa de uma autorização para conseguir vender essa substância, enfim. Então, aqui seria interessante, se você pedir uma declaração de conformidade, que a sua molécula, né, que o seu produto, enfim, sua substância não esteja listado em nenhum desses parâmetros. A vida fica um pouco mais fácil. Sobre ainda impactos específicos, a gente vai ter o número de registro na FDS, e o número de registro ele é aplicável às substâncias que são registradas, e ele tem que ficar na seção 1 da FDS. Aqui eu coloquei um printzinho, mais ou menos de como isso aparece, sempre fica ali em Product Identifier, junto do trade, da substância. O IC number é como se fosse um número CAS, é um número que a Europa criou também para fazer o controle das substâncias. Toda vez que se você receber, né, no caso, uma FDS que tenha um número de registro REACH, você pode confirmar se esse número existe, está válido, enfim, se ele é verídico, a partir do site da ECA também. Então, você consegue, pelo CAS, pesquisar a substância, vai ter um REACH, é, REACH Fact Sheet, alguma coisa assim. E aí, em Administrative Data, você consegue encontrar as empresas que têm registro dessa substância e até os números de registro, né? Então, consegue ver se está tudo ok aí para o seu fornecedor, enfim. Também é um ponto aí de qualidade interessante. E com relação ao número do registro, ele vai ter os 14 primeiros dígitos, eles vão sempre se repetir. Então, se a gente está falando, por exemplo, do 3-metilbutanol, os 14 primeiros dígitos vão ser sempre os mesmos. Então, os dois primeiros, os 10 intermediários e os 2 do final, eles vão se repetir para todas as empresas que têm o registro daquela mesma substância, e o que vai identificar a empresa mesmo são os 4 dígitos finais. Então, toda essa raiz, ela é sempre a mesma. Agora falando sobre o código UF, então, pensando na seção 1 da SDS, quando a gente fala sobre Product Identifiers, sobre os identificadores aí, quando é uma substância que ela é registrada, enfim, teremos o REACH, Reg Number, e quando a gente está falando de uma mistura, a gente vai ter o código UFI. Então, aqui também trouxe a descrição, né, do que seria o UFI. Ele é um indicador de fórmula, né, então é onde você vai submeter a sua composição. É o código, na verdade, relacionado à submissão da sua composição. E o PCN, ele vai ser o Centro de Controle de Intoxicações, onde você faz a notificação. Então, toda mistura que for classificada como perigosa à saúde ou ao meio ambiente pelo CLP, ela vai precisar ter um UFI, então ela vai precisar ser notificada.
Uma vez que você notifica, vai gerar um código de 16 caracteres, ele vai ter essa estrutura, 4 blocos de 4, podendo ser letras ou números, né? Então fica um código bem esquisitinho, podemos dizer assim. E ele vai ficar disponível na seção 1, mesmo paralelo, assim, quase que no mesmo lugar do reach, só que o número de registro, reach, que seria para substância, e esse para mistura classificada. Essa ideia que a Europa trouxe é para ser implementada até 2025, então estamos logo aí, né? Temos até o final do ano para essa adequação, mais um red flag para quem comercializa produtos na Europa. E eles tiveram várias ondas de datas baseado no uso do produto. Então, o uso industrial foi a última leva, é a última data e a adequação é até o final desse ano. Então, um ponto aí, né? Que propusemos no nosso webinar, essas novas coisas. E a aplicação na prática, a Europa acabou criando esse sistema exatamente para quando a gente tem um acidente envolvendo esse produto em questão. Mais um ponto aí, prezando a segurança do uso dos produtos químicos, segurança à saúde, segurança ao meio ambiente. Então, quando você faz essa notificação, você é obrigado a abrir toda a formulação da sua mistura, todos os ingredientes, precisa colocar o ingrediente, o CAS, a concentração, o que que ele é, né? Então, que tipo de ingrediente ele é, se ele é um ingrediente ativo, uma matéria-prima não reagida, um aditivo, enfim, categorizar esse ingrediente que está na sua formulação, na sua mistura, e também trazer dados físico-químicos, alguns dados físico-químicos específicos e embalagens. Aí você faz toda essa notificação e isso é baseado nos países onde você tem venda dessa mistura. Porque se acontece algum acidente, aquela pessoa que foi exposta, ela pode ligar, né, assim, ter acesso ao PC, a ter acesso a esse centro de notificações de controle de intoxicação, falar, ó, entrei em contato com um produto que tem o UF tal, tal, tal. E aí, com isso, é possível ter acesso à composição inteira e até ter informações que vai auxiliar nas medidas de proteção. Então, se você teve uma ingestão, caiu na pele, enfim, você vai ter acesso a todas essas informações, realmente prezando a segurança do usuário. Aqui seria mais, eu acredito que uma curiosidade, né, que é bem diferente o sistema que a gente tem. Então, em relação ao segredo industrial, no Brasil, na nossa ABNT, na nossa norma técnica, o item 6.4 é o bloco onde traz todas as informações sobre segredo industrial. E o fabricante ele pode colocar o termo, ao invés de colocar o nome da substância, colocar o termo segredo industrial, desde que isso seja um risco para o negócio. Então, se eu abrir a minha formulação, eu vou perder todos os meus clientes, enfim, tem realmente aí um risco para a venda desse produto, você pode colocar segredo industrial. Você monta a FDS igualzinha a que seria, e aonde tem a parte do nome da substância química, você pode colocar segredo industrial. E isso vai ter que ser replicado, né, na seção 11 e 12 também, porque às vezes a gente tem algumas informações, né, são paralelas, se forem mistura, tem que identificar de onde está vindo. Enfim, você pode colocar esse ponto do segredo industrial. Na União Europeia, eles vão trazer essas informações de segredo industrial no CLP, artigo 24, e eles chamam de nome químico alternativo. Não é segredo industrial. Para você poder colocar o seu nome químico alternativo, você precisa fazer uma notificação nos órgãos regulatórios e pagar uma taxa. E essa taxa vai basear em quantos produtos você tem, quantos produtos você vai querer usar esse nome químico alternativo e quanto você vende dele no mercado. Então, eles fazem esse cálculo e te dão qual taxa você vai ter que pagar. Mas não é toda classe de perigo que é possível você colocar um nome químico alternativo. Então, exatamente por visar a segurança, só é permitido colocar o nome químico se você tiver uma das classes que eu coloquei aqui no slide. Então, qualquer classe ou categoria de perigo físico, toxicidade aguda 4, que é a última que eles aderem. Então, baseado nisso, se a sua FDS tiver uma dessas categorias, uma dessas classes, dessas categorias,
você pode colocar o nome químico alternativo. Se for, por exemplo, corrosão e irritação à pele categoria 1 ou lesão ocular 1, você não pode colocar nome químico alternativo. Então, exatamente para garantir que a FDS seja o documento de segurança, né? Você tenha todas as informações ali, caso aconteça algum acidente com o seu produto. Por fim, agora, falando um pouquinho sobre a ESDS, então a FDS, assim, traduzindo ao pé da letra, né, FDS estendida, a Extended SDS, ela vai ser necessária para toda substância que for registrada e que for classificada como perigosa pelo CLP. Se você tiver esse cenário, então, registrada, maior que 1 tonelada e classificada, você vai precisar colocar um anexo na sua FDS com cenários de exposição do seu produto. Você pode mapear quais são os usos do seu produto, deixar isso bem estabelecido e criar o cenário de exposição só para eles, ou você pode entrar em contato com seus clientes e fazer um estudo de quais são os usos do seu produto e criar cenários de exposição para tudo. Mas o maior impacto, assim, na FDS é exatamente que você vai ter um documento mais robusto, você vai precisar desses cenários de exposição, e eles vêm como um anexo depois da seção 16, quando acaba todas as obrigações da FDS convencional, abre-se um anexo e você precisa inserir todas essas informações do cenário de exposição. Exatamente para você garantir a segurança, como você faz o cenário de exposição, tanto para uso profissional quanto para uso consumidor, exatamente para você garantir essa segurança, ter parâmetros de como garantir o manejo correto do seu produto, quando em relação ao uso por alguém, né? Então, sempre garantir a segurança. E esses documentos, eles vão ter, assim, muitas páginas, eles acabam ficando bem grandes. Se é um produto que tem diversos usos, enfim, acaba, às vezes, tem umas SDS aí de umas 100 páginas. A partir do momento que abre o anexo, vai listando diversos cenários de exposição. E isso é uma coisa bem interessante, bem específica da Europa, e traz mais, é, garante melhor o uso dos produtos químicos, enfim, sempre visando essa segurança. É, Agora eu vou falar um pouquinho sobre as soluções da Intertox, falar um pouquinho da empresa, até para conseguir fazer uma associação aí de quais serviços a gente tem disponível em relação à Europa. A Intertox, ela é uma consultoria especializada na gestão de risco químico, toxicológico e ambiental, com o objetivo de garantir a satisfação do cliente. A gente sempre vai procurar ter soluções focadas no cliente e sempre usar os princípios de cooperação e transparência para fazer isso. É uma empresa com muita solidez, mais de 25 anos no mercado e referência em consultoria de segurança química. Temos serviços de consultoria, software e treinamentos para todas as etapas do ciclo de vida do produto, então, desde produção, expedição, essa parte também específica de assuntos regulatórios, transporte, armazenamento, e sempre procurando esse ponto da sustentabilidade. Então, mais uma vez, eu trouxe todos esses quesitos, principalmente essa parte do SVHC, exatamente porque é uma ideia, tudo está girando em torno da sustentabilidade, é muito importante a gente pensar nesse quesito. Então, a gente também sempre traz soluções voltadas para a sustentabilidade. E aqui um pouquinho dos serviços específicos, né? Em relação à segurança de produtos e assuntos regulatórios, o que vale frisar são as declarações de conformidade. Não trabalhamos com registro de substâncias, tá? Em relação ao meio ambiente, as licenças, planejamento de resíduos, então toda a parte de gestão de resíduos. Em relação à documentação de segurança, exatamente a FDS, né? Então, o termo de a data para adequação era até o começo desse ano, mas caso você ainda precise adequar sua FDS, agora temos agora não, né? A Intertox pode fazer esse serviço, então a gente faz essa parte de documentação de segurança.
E aqui agora, o SoftKey, ele é o software da Intertox que consegue, enfim, liberar várias FDSs, e agora temos 27 idiomas e o REACH, compliance, então você pode contratar o serviço do SafetyKey, fazer todas as suas FDSs em todos os idiomas necessários. E, por fim, o treinamento em segurança química. A gente tem diversos cursos livres, cursos EAD. A gente, falando sobre agora um pouquinho do inventário, que eu comentei no início do webinar. Agora o Brasil está para aprovar os inventário químico, aprovar o inventário químico, então a gente já tem um webinar exatamente sobre inventários químicos na América Latina, está super interessante também. Um link aí falando sobre um futuro registro, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Agora eu vou abrir um tempinho para pergunta. Eu vou dar uma olhada aqui o que a gente tem de pergunta. Vai ter que ser rapidinho, porque eu acabei estourando um pouco o tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente recebeu aqui uma perguntinha da Ana, e ela perguntou em que momento que a gente tem que fazer o registro da substância. Então, a substância ela vai ter que ser registrada antes da produção ou até você atingir uma importação maior que 1 tonelada por ano. Você faz a submissão, você tem que esperar até umas 3 semanas para ter o feedback da, da comissão, para ver se foi liberado ou não a sua venda, enfim, o seu registro. É, aqui uma outra pergunta. O Guilherme perguntou quais são os idiomas da SDS. Quando a gente tem as SDS para a Europa, elas vão seguir o REACH e o CLP na estrutura, mas elas vão ter alguns nuances ali, dependendo de qual país para qual país você está fazendo a FDS. Então, por exemplo, para a França, se você faz uma FDS para a França, na seção 15 ela vai ter alguns inventários obrigatórios para aquele país. E aí você vai ter que dar uma olhadinha e colocar essa informação lá na seção 15 de outras listas que às vezes o país tem especificamente. E mais em relação, assim, ao idioma, você vai ter que fazer as FDS baseadas no idioma oficial do Estado-membro, então, daquele país. E tudo vai ter que estar adequado. Então, por exemplo, se você faz uma. É interessante assim. Se você faz uma FDS para a França, você tem que liberar ela em inglês e francês. Se você faz uma FDS para a Bélgica, você tem que liberar em inglês, francês, alemão e holandês, que são os 4 idiomas oficiais daquele país. Então, no site, também no site da ECA, a gente também vai ter a listagem dos idiomas obrigatórios de cada FDS, né? Então, assim, quais idiomas você precisa liberar, e você tem que adequar tudo. Então, por exemplo, se você tem uma FDS estendida, que vai ter cenários de exposição, você vai ter que colocar tudo ali adequado, todas as frases, enfim, e até a substância. Então, na seção 1, a gente vai ter o Product Identifier, que às vezes a gente coloca algum nome convencional, e na seção 3 a gente coloca a substância. Então, todos esses termos que a gente está usando para citar a molécula, a substância, enfim, ela tem que estar adequado para o idioma também. Então, não pode colocar só em inglês, tem que fazer essa adequação de idioma para literalmente tudo. Ah, agora, gente, acho que eu vou responder a última perguntinha. É isso, Fê? É, perguntaram aqui, a Carolina perguntou quando que a gente deve revisar as nossas FDSs.
E pela legislação, a gente vai ter que revisar sempre que a gente tiver alguma alteração na legislação. Então, a gente teve recentemente todas as FDSs que vão para a Europa, enfim, são da Europa, elas precisam já estar com data de 2024, né, minimamente. É, se você tem algum outro dado físico-químico, algum outro dado relacionado a toxicológico, ecotoxicológico, na FDS, e aí você faz essa atualização, se você precisar mudar, inclusive, a classificação, porque você teve acesso a um novo dado, você tem que fazer isso, mas não tem um tempo obrigatório, né? Fazer sempre que tiver um novo dado. E é isso. Isso. Gente, muito obrigada, agradeço a participação de todos, obrigado pelos comentários aqui, ficamos muito felizes, a Intertox agradece demais a participação de vocês. Tenham um bom dia.